Oi, tudo bem? A paz do Senhor? Eu sou a pastora Márcia. Se você ainda não me conhece, quero te pedir que você possa estar, se você gostar desse vídeo, você possa estar curtindo o vídeo, possa estar compartilhando. A intenção desse canal não é ganhar dinheiro, a intenção desse canal é ganhar almas, é provar para as pessoas que Deus existe, através de uma sequência de milagres e da palavra que Ele nos deixou. E como prometido, eu prometi que eu ia mostrar na Bíblia que Jesus é o maior defensor dos animais que existe. Não existe outro maior do que Ele. Eu prometi que ia estar trazendo uma palavra e eu transformei essa palavra em aula dominical. Então eu vou estar lendo para que esse vídeo também não fique muito extenso. Eu vou estar lendo a palavra que Deus me deu, que eu tirei da Bíblia, que eu vim colocando aqui. Confesso que eu cortei muitas coisas, não está tudo aqui, mas eu tentei fazer um resumo, ou seja, uma coisa pequena, mas que seja básica, mas suficiente, para você entender que Jesus é o maior protetor, não só dos animais, mas de toda a natureza, e de cada árvore que é cortada, cada animal que é morto, nós daremos conta, porque não sei se você é igual a eu, mas eu sou completamente apaixonada por animais. Eu não gostava muito de cachorro, mas conforme minha mãe teve um AVC e eu trouxe ela para minha casa, eu trouxe os cachorros dela, e eu nunca maltratei animais, mas animal não era muito não, muito bonitinho de longe, achava gato um bicho bobo, porque eu chegava na casa das pessoas, o gato estava lá parado, igual uma estátua, e Deus trouxe os animais para a minha vida e eu me apaixonei. Eu sou completamente apaixonada por cachorro, pelo meu jabuti, por macaco, por animais. Quem me conhece sabe que eu sou louca por árvores, eu acho árvores lindas, sempre achei, desde sempre, E agora, ainda acima de cachorro, de árvore, de jabuti, eu tô um fascínio por gato. Eu não posso ver gato, gente. Eu amo demais. Eu vou estar lendo essa aula que eu fiz dentro da palavra para que nós possamos entender. Então, eu peço a você que você esteja abrindo a sua Bíblia, marcando os pontos que eu vou estar falando, aonde você vai achar, e depois até você volte o vídeo e veja junto comigo para estar entendendo um pouco. Entenda-se isso. A palavra de Deus ela é muito ampla. É um pouco. Eu trouxe um pouco daquilo que o Espírito Santo me deu, onde mostra aqui dentro. Eu cortei muita coisa, querido. Então vamos lá. Primeiro eu vou ler para você, vou deixar para você a leitura de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Anotou aí? É aula dominical. Você vai anotar aí no seu papel. Vou dar um tempinho. Pegou o papel. Tempinho era para isso. A pessoa quer o quê? Uma caneta? Então vamos lá. Eu não vou estar lendo, mas eu creio que você vai estar lendo. Ó, tem alguém aqui que ouviu a minha voz e está se esfregando aqui no meu pé, que é a garota. Dá um oi pra eles. Fala, oi, gente. Oi. Tô aqui me esfregando a minha mãe, que eu ouvi a voz da minha mãe aqui, ó. Eu tô me esfregando, e é a minha magrela. Vamos lá. Isso já deu tempo, né? Vamos lá. Você vai anotar aí, leitura de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Então, não todo a aula dominical, mas é basicamente a base dessa aula dominical. Aqui está a referência da criação de tudo, E em Gênesis 1, 2, 3, você vai ver a criação de tudo. Acredita-se, e eu creio nisso, porque orando foi como veio a mim, que Moisés ele ficou 40 dias no monte falando com Deus. Quando ele desceu, o semblante, ele ficou tanto tempo falando com Deus, que quando ele desceu, o semblante dele estava iluminado, ou seja, ele estava muito próximo a Deus.
Então, os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Número, né? Deuteronômio, Êxodo já significa passagem, é quando Deus está tirando o povo do Egito. Então, os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, sendo que o último livro, ele foi terminado por Josué. Você ao ler esses livros todos, não precisa ler esses livros todos no sentido de Jesus, o maior defensor, tá? Vai estar abreviado. Mas no último livro de Deuteronômio, se não me engano, gente, muito tempo que eu não leio esses livros, hein? Deuteronômio. São 5 os primeiros livros escritos por Moisés. Mas só que Moisés morre antes de terminar Deuteronômio. Então você percebe que Josué, ele andava também juntinho com Deus. Aonde Moisés ia, por exemplo, eu vou estar entrando, você vai entender. Moisés, quando ele subiu para falar com Deus, o Josué não poderia ir. O Josué foi até um certo ponto, mas não poderia ir. Era Deus e Moisés. A salvação também é assim, querido. Eu e Deus, você e Deus. Então era Moisés e Deus somente. Então Josué foi até onde ele poderia ir. Até aqui onde Moisés falou, daqui não dá, Josué, você vai ter que ficar aqui. Mas Josué não quis ficar lá embaixo com o povo. Ele quis ir, mesmo que não pudesse subir até onde Moisés estava, ele quis até onde ele poderia, ele foi. Meu Spike latino. E ali ele sentou, né? Então Josué, ele termina, então ele acompanhou bem de perto a história de Moisés. Então ele termina o livro de Deuteronômio e logo em seguida ele começa o livro dele, que é o livro de Josué, tá bom? Então você vai ler Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Nesse livro ele fala sobre a criação do mundo. Então acredita, nesses 40 dias que Moisés ficou ali conversando com Deus, Deus veio falando com ele sobre a criação, sobre tudo. Moisés, ele... Gente, eu falei que só ia falar o que estava aqui. Isso não está aqui. Isso é o que foi retirado. A palavra ela queima, gente. Moisés, o povo em Israel, eles não sabiam ler e escrever. Então Deus pega Moisés, ainda bebê, e leva para o Egito. Levando para os dias de hoje, para a nossa cultura, como eu gosto de fazer, Moisés estaria sendo criado no Nordeste, sem nenhum preconceito, gente. Minha família toda é do Nordeste. Minha mãe, ela aprendeu só a escrever uma sílabazinha, com muito sacrifício, isso já com 55 anos. Mas a verdade é que minha mãe era analfabeta, meus tios, a maioria ainda são analfabetos, a maioria não sabe nem escrever o nome. Então, Moisés teria sido criado no Nordeste, onde a maioria das pessoas não aprendiam a ler nem escrever. Então, o que Deus faz? Deus pega Moisés e leva para o Egito. O que seria o Egito? Os Estados Unidos, um país de alta potência, né? Levou Moisés para lá, onde o estudo, a tecnologia era o Egito. Então Moisés ele veio aprender a ler e escrever. Então ele veio escrevendo. Consegue perceber que tudo está no controle de Deus? Que nada foi por acaso, nada se criou por acaso, Deus não fez a terra por acaso, Deus não fez um animal por acaso, você não foi feito à toa, nada foi feito à toa, tudo é uma sequência, você faz parte dos planos e do projeto de Deus. Eu faço parte dos planos e dos projetos de Deus, e os nossos animais fazem parte dos planos e dos projetos de Deus. Então, os livros vêm escrito, tá bom? Então, em Gênesis 1, 2, 3, você vai conhecer a história da criação do mundo, contada por Deus e Moisés só escrevendo. Amém? Aí, primeiro, em Gênesis 1, 2, 3, primeiro você vai ver que Deus criou os céus, criou a terra. Deus ele vem criando os céus, todas as galáxias, todos os planetas, e a terra é um planeta. Então, isso é o princípio da criação. Depois Deus veio criando a natureza, criando as árvores, tal. Depois que Deus criou os céus, a terra, os planetas e criou a natureza, Deus criou os animais. Deus veio falando com as águas,
veio falando com a terra. Então nós saímos, nós somos o pó, nós somos criação a partir da terra. Se nós andamos, é porque Deus fez isso. Amém? E por último, Deus criou o homem. E sempre foi propósito de Deus criar a mulher. Onde que está isso? Porque tem uma passagem de Gênesis que fala assim: e Deus viu que o homem estava só e viu que isso não era bom. Que não era bom o homem estar só. Na verdade, Deus não está falando só de homem e mulher, mas está falando de amizades. Você precisa ter amizades. Você precisa ter um pai, uma mãe, você precisa ter uma família, você precisa viver em comunidade, você precisa viver o Salmo 133, se não me engano. Ó, quão bom é que os irmãos vivem em união. Você precisa ter pessoas que te apoiem, pessoas que te escutem, pessoas que botem você para cima. Você precisa. Deus viu que não era bom que Adão estivesse só, mas sempre foi propósito de Deus criar Eva. Por quê? A terra não foi criada com o propósito de ficar vazia. E só tem uma maneira. Só tem uma maneira da terra ficar povoada. Uma criação maravilhosa de Deus, que é o sexo, querido. Deus fez o sexo com a finalidade de constituir famílias. Um homem casando com a mulher e, lógico, automaticamente nascendo criancinhas, que é outra paixão minha e de Deus. Deus, ele fala assim... Tem uma hora que Jesus está pregando, né? Imagina na igreja, né? Nossa realidade, nossa cultura, o dia de hoje. Tá lá o pregador pregando, as crianças tudo correndo, falando alto. Pois é, Jesus estava assim. Jesus estava pregando a palavra dele, as crianças tudo correndo, falando alto. E algumas pessoas querendo trazer as crianças para Jesus abençoar. E os discípulos querendo botar ordem na casa, né? Não. A palavra fala que estava repreendendo, né? Não deixando que se aproximasse de Jesus. E Jesus fala assim... Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Olha uma paixão de Jesus aí. O maior defensor da natureza, das crianças, do idoso. Ele é demais, cara, ele é demais. Não tem outro igual. Então Deus vai e cria Eva. Fomos criados a partir do pó. Por que andamos? Por que nos movimentamos? Porque esse corpo é como se fosse um carro, querido. Isso aqui é um carro. Tudo isso para te mostrar o propósito de Deus, o amor de Deus com os animais, essa criação, né? Isso aqui é como se fosse um carro, tá? E a nossa alma está aqui dentro. Então isso aqui é só o carro que nos leva para lá e para cá. Mas como é que esse carro anda? Qual é a gasolina desse carro? Querendo ou não, aceitando Jesus como o único suficiente, o Salvador ou não, nós temos o Espírito de Deus, o fôlego de Deus. Quando Deus fez Adão, Deus fez uma coisa, ó. E Adão abriu o olhinho, ó. O carro. A nossa gasolina para isso aqui andar é o fôlego de Deus. Quando nós morremos, a nossa gasolina, que é o fôlego de Deus, ele volta para Deus, tá? E a nossa alma, ela sai. A nossa alma, ela foi criada para ser para sempre. Ela não morre. Nós fomos criados no jardim do Éden para ser eterno. Devido ao pecado, começamos a adoecer e morrer. Então, a questão é, né? Alguns teólogos pregam o fim do mundo, que quando as pessoas forem para o inferno, vão queimar e acabar tudo, ali vai acabar tudo. Eu não sei. O que eu sei é que uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala uma coisa, mas a única coisa certa é que o Espírito Santo não revelou ainda o fim do mundo, como vai ser, tá? E outra coisa, tira da cabeça que Deus vai vir com raiva, Deus com raiva quebrando tudo. Tira isso da cabeça. O Apocalipse, o fim do mundo, não é Deus destruindo o mundo, é o ser humano destruindo o mundo que Deus fez, tá? Põe isso na sua cabeça. Deus, ele criou. O diabo veio para matar, roubar, destruir. Que é isso, pastor? Está me chamando de diabo? Não. O diabo, ele influencia as pessoas. E através dessa influência, você vai entender o que está acontecendo com o planeta. Vamos voltar para a aula dominical. Papel e caneta na mão. Gênesis, capítulo 1, versículo 22. Se você ainda não é cristão, capítulo é aquele número maior, tá?
os números pequenininhos é que são versículo. Então, Gênesis capítulo 1, o número grande. Versículo 22, você vai lá no pequenininho, tá bom? Nesse tá, Deus abençoa os animais e fala com eles para se multiplicarem na terra. Deus ainda não fez o ser humano. Deus acabou de criar os animais e fala com os animais. Só fala com animal, querido, quem gosta de animal. Eu não sei quanto você, mas eu falo com o meu gato, eu falo com o meu cachorro, eu falo com o meu jabuti, entendeu? Eu falo com o cachorro que tá na rua, né? Eu lembro que uma vez eu tava namorando uma pessoa e eu reclamei com ela, eu era muito jovem, né? E eu reclamei com ela, poxa, não sente ciúme de mim? Aí ele falou assim, poxa, Márcia, mas você fala com todo mundo, você fala com as crianças, você fala até com o cachorro. E eu era muito jovem, segundo eu, não gostava de cachorro. E eu falava com os cachorros e com o gato na rua. Então Deus fala com eles para se multiplicarem na terra. Deus ali, ele fala com os animais, está dando um mandamento para os animais, ou seja, esse mandamento é porque ele nos ama. Esse mandamento não é repreensão. Esse mandamento é para que tudo fique em equilíbrio. Quando eu sigo os mandamentos de Deus, a terra e o planeta ela fica em equilíbrio. Então Deus fala com os animais para que eles venham se multiplicar. Olha o que Deus fala, vai parte lá para os finalmente. Vai dar gatinho, cachorro com cadela com cão, vai dar cachorrinho. Gato com gata, vai dar gatinho. Né? E aí vai, peixe macho com peixe fêmea, vai dar peixinho. Olha Deus falando com os animais. Caneta na mão, Gênesis 1:23, o versículo. E viu Deus que era bom. Eu fiz questão de botar isso, que tudo que Deus fez, Deus viu que era bom. Tudo que Deus fez, Deus eu tenho uma língua meio presa, tá? Fora os erros de português, me perdoa aí, ainda tô aprendendo. Tudo que Deus fez, toda a criação que Deus fez, Deus foi supervisionando. Deus não fez de qualquer jeito, correndo, não, tá? A palavra fala, tem muita gente que erra nisso, fala que a terra ela foi criada em 6 dias e no 7º descansou. Não, a terra ela foi criada em 7 dias. Se você olhar lá em Gênesis, você vai ler, você vai achar lá, não me recordo agora, mas está em Gênesis 1, 2, 3, por aí você vai achar. É bom que você lê, né, para procurar. Você vai achar que Deus fez a terra em 7 dias e no 7º descansou. Então, no sábado, Deus trabalhou, ok? Só que na parte da tarde, provavelmente, ele descansou. 7 dias de Deus, pra gente, 7 dias é uma semana. Uma semana de Deus pode ter sido 7 dias, porque Deus não ele é limitado pelo tempo. O ser humano é limitado pelo tempo por causa do pecado. Tá? Não existia tempo para você, nem para mim, nem para os nossos animais. Passou a existir porque o homem pecou. E o homem ainda insiste em estar pecando. Então, são consequências do pecado. 7 dias para Deus pode ser 7 dias, né? 1, 2, 3, 4, 5, como pode ser 7 bilhões de anos. Né? E Deus não existe o tempo para Deus, não existe presente, passado e futuro. O fim do mundo para Deus já aconteceu, ele já foi. Quando você lê Apocalipse, você vê que Deus já destruiu, a serpente já foi presa, Satanás já está preso, já acabou, já tá tudo, já foi tudo feito, entendeu? Ele já voltou, nós já estamos morando com ele no céu, tal. Lá no futuro já está tudo certinho. Só que nós estamos limitados pelo tempo, então para a gente ainda vai acontecer. Só que para Deus já aconteceu, porque presente, passado e futuro não existe para Deus, tá bom? Gênesis 1:28, anotou aí? Gênesis 1:28. Deus dá o domínio e o cuidado ao homem sobre os animais e a terra. Deus dá o domínio e o cuidado ao homem sobre os animais e a terra. Para Deus, o homem é prioridade acima dos animais e do planeta. Domínio significa cuidar e proteger. Olha que coisa linda, Deus ama os animais, mas o ser humano é prioridade. O ser humano para Deus é acima do planeta, acima das árvores, acima dos animais. Amém? Não significa que podemos matar os animais de maneira nenhuma. Então, vou mostrar aqui na Bíblia. Mas para ele, nós somos a menina dos olhos de Deus. Ai de quem tocar no ungido do Senhor. E o que é ungido? Ungido é ser filho de Deus. Vale a pena aceitar Jesus como o único Salvador, porque deixamos de ser apenas algo na criação
para ser filhos de Deus. Ele não nos criou para ser como os animais. Isso é ser prioridade. Ele não nos criou como criou uma árvore ou como criou um animal. Nos criou para ser filhos. Nós, quando não aceitamos, quando rejeitamos ele e queremos o pecado o que a serpente, aquele que entrou dentro da serpente falou, quando insistimos no erro, aí nós deixamos de ser filho de Deus e passamos a ser só a criação de Deus. Então há um diferencial por causa do livre-arbítrio, amém? Que sempre existiu. Antes do pecado nós sempre tivemos. Deus não é um tirano que fala, olha, me obedeça, toma a escotada, pá, me obedeça. Não, Deus nos criou para ser filhos, mas nos deixou esse direito. Você quer ser meu filho? Você quer? Então é um direito que Deus nos deu. Ele não é tirano, ele não é dominador, né? Ele não é assim, não. Ele é amor. E ele nos deu o direito de escolha antes do pecado. Por isso que Adão e Eva pecaram. Com o direito de escolha, ouviram o que o diabo estava falando. Tá? Eu vou estar até falando sobre isso, porque não foi a serpente, a cobra que pecou, mas quem entrou dentro da serpente. Hoje, através do pecado, o demônio ele não podia entrar dentro das pessoas, mas ele conseguiu entrar dentro da serpente. Por causa do pecado, hoje ele consegue entrar dentro dos animais, tá? Fica ligado nisso. Você está falando com uma pessoa que está acostumada com mistérios de libertação. Sempre fiz e sempre farei, é o que eu gosto de fazer, pancada toda hora, calúnia toda hora, mas eu bato de frente sim, para salvar crianças, jovens, idosos, animais, pessoas que me pediam, eu bato de frente sim com o inferno para salvar. Eu choro, sou alvejada? Sou, mas foi para isso que eu fui chamada. Então, compro briga por causa de cachorro e gato também. E outros animais. A gente sempre fala cachorro e gato, mas é porque eu não tenho acesso, né? Quem me dera ter um leão. Meu sonho é ter um cavalo, né? Mas demônios entram dentro dos animais. Então consagre os seus animais, tá bom? Aí a partir do pecado agora ele consegue entrar dentro das pessoas também, tá? Viu Deus? Gênesis 1:28. Deus dá o domínio. O ser humano agora ele tem domínio. Sabe o que é ter domínio? Eu creio, o nosso cérebro, os cientistas mesmo, ainda mais fazendo enfermagem, estou aprendendo mais ainda sobre isso, já sabia um pouco, agora estou aprofundando. O nosso cérebro ele não é usado 100%. Então eu creio que quando Adão e Eva optaram, eu não sei, acho que é em Deuteronômio, se não me engano, o último versículo de Deuteronômio e o último capítulo e último versículo. Se eu tiver errado, depois você dá uma olhada no Google. Lá está escrito que o que é para saber, o que nós sabemos é permissão de Deus. E o que não sabemos não é para gente. Então não existe ser humano nenhum que vá poder te explanar realmente quem é Deus, tá? O pouco que nós conseguimos falar é porque o Espírito Santo nos deu. Mas Deus não deu conhecimento, mesmo porque não tem como um ser humano entrar na amplitude de Deus. Deus significa todo, todo significa completo. Deus significa uma dimensão extraordinária, tá bom? Então, eu acredito que... Ai, gente, deu até branco agora. Depois eu lembro. Vambora, daqui a pouco eu lembro. Gênesis 1:28-30. Comer carne é pecado? Domínio, lembrei. Então, o nosso cérebro, ele não é 100%. Então, eu acredito que através do pecado, lá, o nosso cérebro ficou só uma partezinha. Vai ficar só uma parte. E uma parte Deus desligou. Por quê? Eu acredito... Como é que era isso? Adão e Eva, né? Até tem uma pregação do pastor Cláudio Duarte nos chamando a atenção para isso. Que Adão e Eva, ele falava com o leão, teu nome vai ser Leão, né? E como ele lembrava? Eu creio também que não esquecia, afinal de contas estava usando o cérebro, é muita coisa, né? Deus é tremendo. Como é que um ser humano pode achar que outro ser humano pode ser Deus? Nós somos tão limitados, né? Lembrar aquele leão. Mas eu acredito que falava. Já pensou, cara, você falar com teu gato, com teu cachorro, com teu cavalo, com teu ratinho, e ele falar com você e você entender o que ele está falando? Entendeu o que eu estou querendo te explicar aqui? Ter domínio.
O homem devia nadar dentro d'água sem precisar de bombinha de oxigênio, porque ele tinha o domínio da natureza. Já parou para pensar as consequências do pecado, o quanto nos tornou limitados? É muito, né? Profundo. Vamos lá, Gênesis capítulo 1 ainda, versículo 29, 30. Comer carne é pecado? Não, comer carne não é pecado, querido. Por quê? Porque o ser humano é prioridade. Mas é pecado matar animais, tá? Para se divertir. Quando você lê a Bíblia, como eu falei, eu tive que cortar muita coisa, já tô vendo que o vídeo aqui, tô no começo do coisa, e no começo na metade da primeira folha, já tô aqui nos 25, 32 segundos. Você pode matar um animal para mantimento. A Bíblia ela vem falando que você pode matar um animal para seu mantimento, ou seja, você pode matar animal para comer, correto? Mas você não pode matar um animal para se divertir, você não pode caçar animal, você não pode judiar de animal. Isso é pecado. Deus fez o ser humano como prioridade, né? Acredito, tem uma breve palavra lá em Gênesis que pode dar a entender que talvez o ser humano comesse carne, né? Mas eu acredito que não. Que o leão, muito teólogo, vai confirmar essa passagem que eu vou falar agora. Que nós, os seres humanos, nós comemos frutas, verduras e não comíamos carne. E os animais, eles comiam folhas, frutas e verduras como nós. Ninguém comia ninguém, tá? Ninguém comia ninguém. Por quê? A criação de Deus, tudo estabelecido. Então, o primeiro animal, vamos voltar aqui, eu vou entrar nessa parte aí, porque o primeiro, quando Adão e Eva, ele peca, então Deus mata o primeiro animal. Até aí Deus não tinha matado animal nenhum. Deus mata o primeiro animal. Para quê? Porque agora Adão e Eva começam a perceber que estão nus. Aí Deus tira a pele desse animal. Ou seja, nunca foi propósito de Deus, querido, matar animais. Nunca foi. Quando Adão e Eva ele peca, Deus vira para Adão e fala assim: que fizeste? Por tua causa a terra se tornou maldita. Ali começa o Apocalipse. Ali começa o fim do mundo. Quando Deus fala para Adão: o que fizeste? Por tua causa a terra se tornou maldita. Deus está falando: por tua causa a terra, o planeta, começou a morrer. Em Gênesis. Então ali começa, aí Deus mata o primeiro animal, o primeiro sangue derramado é de um animal. Por quê? Para que seja tirada a pele, e ali foi feita a primeira roupa para cobrir a prioridade de Deus, que é o ser humano. Ou seja, o ser humano peca, o ser humano erra, e quem paga é os animais. E detalhe, toda vez que se pecava, começa agora uma legalidade para o diabo. O diabo agora começa a ter legalidade. Deus é como se Deus estivesse nos perdendo. Nós começamos agora a ser mais... Porque nós conhecemos o bem. O bem habitava em nós. O mal existia? Existia. Entrou na serpente. A serpente falou com Adão e Eva, mas Adão e Eva não conheciam o mal. Ele só conhecia o bem. Então, o que o diabo fez e tem feito até os dias de hoje? Cuidado, querido, com as igrejas que você tem congregado. Tem surgido muitas igrejas. Se não estiver falando da palavra, dentro da palavra, com base na palavra, começa a correr, começa a fugir, tá? Então, o que o diabo faz? A serpente ali, ele distorce a palavra de Deus. Ele pergunta: o que foi que Deus disse? Aí a Eva fala assim: se nós comermos dessa fruta, nós vamos morrer. Aí o diabo: não é bem assim. Se você comer, vocês serão como deuses. Hoje o que você mais vê é ser humano achando que são deuses, né? Que é o que a serpente falou: vocês serão como os deuses, conhecedores do bem e do mal. O mal existia, mas Deus não queria. Deus não queria que nós conhecêssemos o que é ruim. Deus queria só que nós ficássemos com o que é bom.
Deus já tinha expulsado Satanás lá do céu, um anjo que tinha sido feito para guardar, zelar o ser humano, começa a se rebelar e querer o lugar de Deus, e ali ele é lançado na terra. E ao ser lançado na terra, por inveja, ele começa a querer destruir a criação de Deus. E através do pecado, olha o que Deus fala: o que fizeste? A terra começa a morrer, as árvores, os animais. Então, o primeiro animal é morto ali, tá bom? Gênesis 2:1-2. Deus trabalhou 7 dias, fazendo tudo, e descansou no sábado. Já falei isso. Gênesis, capítulo 2, já estou no capítulo 2, tá? Versículo 5-7. Nesses versículos, Deus cuidando da terra antes de fazer o homem e a mulher. Então, em Gênesis, capítulo 2, versículo 5-7, você vai ver que Deus faz com que um vapor saia da terra e molhe todas as plantinhas. Qual a finalidade de Deus? Molhar todas as plantinhas, ficar tudo bonitinho, porque Deus ainda não tinha criado o homem para lavrar a terra, tá? Gênesis capítulo 2, versículo 9. Deus criou tudo, mas nessa passagem fica claro que cada árvore que existe é a criação de Deus. Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 9, você vê que Deus criou uma por uma, a macieira, a bananeira, a laranjeira, né? E aí vai, essas árvores que são lindas, maravilhosas, que nos dão sombra, que guardam os passarinhos, uma por uma, foi criação projetada devagarinho, seu jeitinho. Você pode ver que as folhas são diferentes, as frutas são diferentes. Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 9, você vê que cada árvore foi criada com uma finalidade. Não foi criado nada do que foi feito de qualquer jeito, por acaso. Jesus é o maior defensor da natureza que existe, não existe outro maior do que ele. E nada, ninguém é maior do que Deus. Nada de coisas boas, né? Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus coloca o homem para guardar o jardim. Deus já tinha feito toda a terra, tudo o que há no planeta e fora do planeta, mas o homem morava em um jardim, onde todo dia Deus vinha conversar com eles. Olha que coisa linda. Deus colocou o homem para lavrar e guardar. Esse lavrar não é trabalho de enxada pesado não, tá, querido? O homem só começou a comer com o suor do rosto a partir do pecado. Então, esse lavrar e cuidar era quase deitado numa rede, tá, meu querido? Existia um vapor que lavrava, que já molhava as plantinhas, os animais eles já se movimentavam, cuidavam de si. Trabalho do homem, Deus colocou o homem para trabalhar, por quê? É um trabalho, não era um trabalho que suava, que batava para ganhar salário mínimo, não, né? Vocês viram o aumento do salário mínimo, gente? Misericórdia. Mas foco. Não era assim não, querido, não era assim não. Mas Deus botou o homem para trabalhar porque Deus não tem compromisso com o preguiçoso, tá? A palavra de Deus fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então Deus não criou o homem para ficar sem fazer nada, não. Deus criou o homem para trabalhar. Não esse trabalho pesado que você trabalha, fica com dor nas costas, sofre acidente no trabalho, ganha uma miséria que não dá para nada. Esse não, isso aí é criação do capeta. Isso aí é criação, a partir do pecado, o capeta veio e te enfiou isso nas tuas costas, nas minhas costas. O trabalho de Deus, Deus quer que nós venhamos a trabalhar. Mas não esse trabalho pesado. Mas que tem que trabalhar, tem que trabalhar. Trabalhar vem da parte de Deus, tá bom? Querido, eu tô aqui no versículo 33, 44. Prometi que eu ia só ler, mas a palavra de Deus ela é assim. Então vamos fazer o seguinte, vai ser primeira parte, Jesus é o maior defensor dos animais e do planeta. Eu espero que você tenha gostado, tá? Eu vou fazer aqui, esse vai ser a primeira parte. Eu espero que você tenha gostado. Que você possa, como eu, sou completamente apaixonada por Jesus, porque como a gente não consegue gostar de um cara que ama, cara, que só quer o bom, que só quer o melhor, que defende os animais, que estabeleceu leis. Eu vou estar falando nos outros vídeos sobre isso. Eu espero que seja só mais um vídeo, mas
se for além outros vídeos sobre isso, ele estabeleceu leis que precisam ser cumpridas para que os animais e a natureza permaneça. Então, se você gostou, curte aí, tá bom? Compartilha. Meus vídeos, eles não têm intenção de ganhar dinheiro, mas não vou mentir para você. Nossa igreja, ela fechou por falta de... Nossa igreja, ela estava cheia de criança, de jovens. Dízimo de criança. Criança ganha 10 reais, ela entende que dizima R$1. E nossas crianças, elas dizimavam. Elas ganhavam 50 reais, dizimavam 5 reais. Porque na nossa igreja tinha projetos de bateria, de aula de música. Eu não tinha como pagar um professor de aula de música. Então eu tenho o pastor Marcos, que é da Igreja Batista, lá da Vila Aliança, pastora Fátima, homem e mulher de Deus. Pastor Marcos dava aula de música de graça através da missionária Tarsila, minha amiga, ali da Olímpia Esteves. Ela tomou conhecimento das crianças e ela conversou com o pastor. Então eu pegava os jovens da nossa igreja e eu ia até a Vila Aliança andando, tá, querido? Que eu não tenho carro não. Levava todo mundo andando com violão, com pandeiro, né? Chegava lá, tinha mais violão que ele arrumou, a bateria lá, Messias dava aula lá de bateria. Conseguimos trazer o Messias também para facilitar um pouco a minha vida, dar aula de bateria na nossa igreja. Então o pastor Marcos dava aula lá de graça. Então, e assim eu ia tirando muitos projetos. Então nossa igreja, ela fechou por dízimo. Então, se você puder curtir, você puder compartilhar, para que com esse dinheiro, não vou mentir para você não, cara. Se eu tô fazendo enfermagem, a minha ideia é, assim, eu cuido da minha mãe. Eu tinha 30 anos quando minha mãe teve um AVC e eu parei, é só eu e minha irmã, somos só nós duas. Minha irmã trabalhava de carteira assinada, eu já estava trabalhando fazendo faxina, pagava uma pessoa para cuidar da minha mãe. E eu falei, não, que eu vou tirar minha mãe do hospital. Já estava quase 6 meses com a minha mãe no hospital. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, né? Isso é o homem, vai morrer, vai morrer. Aí eu fui e falei, não, se ela vai morrer, eu não quero que ela morra aqui. Engraçado tá gravando esse vídeo para você, porque o que eu falei para o médico nesse dia, eu falei assim, se ela vai morrer, como o senhor tá dizendo que ela vai morrer, eu quero que ela... Eu não gostava de cachorro nem de bicho, né? No meu entendimento. Mas minha mãe tinha 3 cachorros. Eu falei, se ela vai morrer, eu quero levar ela para casa e ela vai morrer junto com as plantas dela. Minha mãe tinha muita planta, meu Deus. Hoje eu gosto de planta. Eu era muito jovem, gente. Ela vai morrer junto com as plantas dela e com os cachorros dela, com os bichos dela. Eu vou levar ela para casa para ela morrer. Porque eu pensei, ele falou, vai morrer, e ficava naquele ambiente horrível que é o hospital. Não sei nem por que eu tô fazendo enfermagem, meu Deus. Só Deus mesmo, não sei por quê. Ele que mandou, tô só obedecendo. Mas a minha ideia, já que minha mãe ia morrer, é ficar perto dos cachorros dela, das plantas dela, dentro da casinha dela, com as coisinhas dela. Foi o que eu falei com o médico. E eu agradeço a Deus porque eles não queriam liberar minha mãe. E graças ao meu irmão, chamo de irmão, mas é primo, Manuel, né? Ele conseguiu falar com o diretor e nós conseguimos trazer a minha mãe para casa. Hoje eu já tenho 23 anos que eu cuido da minha mãe, não morreu, né? E eu parei de trabalhar. E a minha vontade mesmo era reabrir a igreja, trazer de volta os projetos. Teve muito projeto que não saiu do papel, por falta de dinheiro. Tem pessoas que pensam que a igreja vive só de oração. A igreja, ela vive de oração. Deus levantou um monte de gente. Teve um monte de gente que chegou na igreja falando, pastor João, Deus está falando para eu dizimar aqui. Mas não dizimava. Deus está falando comigo que é para eu ofertar, para eu congregar aqui para ajudar vocês. Mas não ficava. Entre você, tem uma grande diferença. Tem até um vídeo meu aí, depois você vê. Há uma grande diferença entre escutar e ouvir. Escutar, todo mundo escuta. Mas ouvir é quando eu trago para o coração. Então, se você curte, você compartilha, e o YouTube, sei lá, porventura, começar a dar audiência, que meu canal, na verdade, só tem 10, 8 visualizações. Mas eu lembro de Deus em 2016 falando comigo para eu fazer um canal no YouTube, e eu tô na obediência, querido. Tô na obediência de Deus. Pra quê? Por quê? Não sei. Ele não me deu, como eu falei, Deus não sai revelando tudo, não. Mandou eu fazer, eu fiz. Pra quê? Porque eu tô aqui pregando. 8 pessoas
vê meus vídeos, né? 1 curte, 2 curte, no máximo 3 curtidas. Mas se um dia o YouTube, esses vídeos vierem a dar algum dinheiro, com esse dinheiro, não vou mentir para você não, vou também comprar comida para eu comer, para o meu marido comer. Meu marido tá trabalhando, só vai chegar 1h da manhã. Às vezes vem com a mão toda ferida, rala, sempre foi assim. Pastor João Cunha, com o dinheiro que ele recebia no trabalho, ele comprava as coisas para a igreja. Nós sempre fomos dizimistas, nós sempre fomos ofertantes, né? Mas eu gostaria, do fundo do meu coração, de reabrir a igreja, trazer os jovens de volta. Ontem mesmo a menina falou assim: Márcia, você conhece algum lugar que tenha cursos de graça para aprender para negócio de militar, né? Eu esqueci como é que fala agora. Cursinhos, né? Gratuitos. Aí eu falei, pô, ele pode aprender pelo YouTube, tem um monte de professores. Até indiquei os meus, né? Que tem até português com Letícia. Gente, essa menina vai lá e se inscreve. Eu sou inscrita no canal dela. Ainda não aprendi muito por culpa minha, não dela. Mas ela é muito boa. Pode aprender. Mas ela, assim, ele não consegue. Jovem acaba, né? E era um dos projetos. O nome do projeto vai ser Projeto Débora, porque eu tive uma filha, uma jovem que veio até a igreja, né? O pai dela é o seu Valdemir, e essa jovem começou a vir. Se você botar no meu canal Débora, vai aparecer toda a história da Débora, e você vai botar o Projeto Débora, onde eu vou estar falando sobre os projetos Débora, e eu quero fazer essa homenagem à minha filha, que morreu de câncer ano passado, dia 2 de março, fez 1 ano agora, dia 2 de março, que morreu de um tumor. Não morreu, tumor é consequência do pecado, tá? Quando eu peco, ainda nos dias de hoje, eu trago a morte, a consequência da morte. Aceitar Jesus como Salvador é isso. É dizer, eu vou pecar, Senhor, mas não vou pecar de propósito. Pecado para mim vai ser um descuido, vai ser igual um tropeção. E todos os dias, quando eu peço perdão a Deus, eu me arrependo, Ele me perdoa e Ele me coloca dentro desse processo de salvação. Então eu quero fazer uma homenagem. E tudo isso para te pedir, curte meu vídeo, é porque eu fico sem graça. Se você ver meus outros vídeos, eu não estou pedindo para curtir nem para compartilhar. Mas nesse eu estou te pedindo e estou te falando por aqui qual a finalidade do dinheiro. O dinheiro é reabrir a igreja e abraçar outras Déboras que precisam de um abraço. Você já abraçou seus filhos hoje? Não tem filho? Sobrinho tem. Não tem sobrinho? Ah, não é possível. Você tem alguma amiga que tem uma criança? Você pode ajudar alguém. Você pode, se você olhar ao seu redor, você vai ver animais abandonados, crianças que têm papai e mamãe abandonado. Triste, mas é verdade. Você vai ver alguém precisando de você. Beijo na alma. Fui. Esse é o vídeo 1, vou fazer o vídeo 2.